Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Bruno Fontes, sou professor de matemática e bem-vindo ao canal Matemática sob Demanda. Eu resolvi fazer uma parte 3 de análise combinatória para a gente fazer mais problemas e treinar um pouquinho mais, porque é isso, é ler problema, parar, pensar como é que eu vou resolver e começar a perceber umas semelhanças entre alguns problemas, e aí o caminho de resolução vai ser semelhante também. Então, galera, na última aula eu fiz uma listinha de 6 questões, tá? E deixei o link com uma lista de exercícios para a gente poder fazer a correção hoje. Se você ainda não parou para tentar fazer essa lista, não recomendo assistir o vídeo agora. Eu sugiro que você vá na descrição, clica lá na lista, olha a lista, tenta fazer e depois você volta para fazer essa correção, tá? É muito importante você parar, pegar, tentar fazer, entender o problema, perceber que você entendeu que ele está sendo, o que está sendo pedido, mas às vezes você fica, tá, mas como é que eu resolvo isso? Tá? E aí, depois de você assistir a solução, depois que você pensar nisso, cara, você vai dar muito mais importância e você vai perceber uns detalhes que você não vai perceber se você entrou aqui nesse vídeo sem nem tentar fazer a lista de exercícios, tá? Então, se o seu objetivo é realmente aprender, tem que tentar fazer primeiro, tá? Então vamos lá, galera. Vamos para a correção? Bora, bora, bora. Bom, aqui ó, questão 1, uma questãozinha da UERJ. Na ilustração, as 52 cartas de um baralho estão agrupadas em linhas com 13 cartas de mesmo naipe e colunas com 4 cartas de mesmo valor. Então, se você olha a linha, você repara que o símbolo dessas cartas vai se mantendo, que são os naipes. Agora, se você olha para a coluna, aí você está vendo que as letras ou números, dependendo da carta, é o que se mantém, né? Então, a ideia é essa. É legal a gente saber como é que é construído um baralho. São 4 naipes e cada naipe tem 13 cartas cada, tá? E também é legal saber como é construído, né, quantas peças tem um dominó. Então, ó, fica de dever de casa você pegar e fazer a conta de quantas peças tem um dominó. Né? Ah, Bruno, eu não sei de cabeça quantas peças são. Calcula, usa análise combinatória para você é, descobrir. Né? Lembra que as peças vão de 0 a 6, né? E não tem peça repetida. E tem peças que são do tipo iguais e tem peças que são diferentes. Então, ó, fica aí, ó, dever de casa você pegar e calcular. E aí coloca nos comentários aí quantas peças tem o dominó. E se você calculou, tenta descrever para mim aí como é que você chegou nessa quantidade, tá? Para a gente poder conversar. Vamos lá, pessoal. Eu quero saber o seguinte, o número total de conjuntos disjuntos de 5 cartas desse baralho que contém uma quadra. Ele explica aqui em cima ó, que quadra é a reunião de 4 cartas de mesmo valor e um conjunto de 5 cartas. Ou seja, está aqui um exemplo. Ó, tem 4 cartas de 8, só que como são 5 cartas, vai ter uma quinta carta que é diferente. Tá? Até porque você tem um limite aqui de 4 cartas de mesmo valor. E aí ele quer saber quantas cartas a gente pode fazer, quantas quadras são possíveis no baralho. Então vamos pensar o seguinte, pessoal. Quando você pega e fala, eu tenho que escolher 5 cartas, né? Vamos pensar no seguinte, essa escolha que você tem que fazer aqui, ó, é uma escolha única da quadra. Porque você vai pegar, por exemplo, 8 de ouros, 8 de copas, 8 de paus e 8 de espada. Então, na verdade, quando você vai escolher a quadra,
você na verdade está escolhendo qual tipo de quadra que você está selecionando. Se vai ser com ás, se vai ser um rei, se vai ser uma dama, se vai ser um valete, e por aí vai. Então, na verdade, essa escolha aqui da quadra, você tem 13 opções. Porque você não escolhe um ás de paus, você não escolhe um ás de copas. Você não escolhe, você escolhe todo toda a lista aqui. Então você está em dúvida em qual dessa lista você vai escolher. Se vai ser a lista do ás, se vai ser a lista do rei, se vai ser a lista do dama, se vai ser a lista do jota. Então, na verdade, ó, tá vendo? Os retângulos que eu estou fazendo aqui, ó, são as possíveis escolhas. Você faz as escolhas juntas. E agora a carta que está sobrando, aí a gente vai combinar o seguinte, ó, uma vez que a gente fez uma escolha, né, a gente escolheu 4 cartas. E essa carta que vai sobrar, ela pode ser qualquer uma dessas que sobraram daqui, ó. Para completar a quinta carta da mão, você tem que escolher qualquer uma dessas cartas. E aí, pô, se o baralho tem 52 cartas e você já tirou 4 cartas para formar a quadra, sobraram 48 opções. Então tem 48 possibilidades para a quinta carta. Aí a gente faz 13 vezes 48. Quando você fizer essa continha aqui, vai dar 624, que vai ser a nossa letra A. Belezinha? Lindo, lindo, lindo. Pessoal, vamos lá. Opa! 6 fichas numeradas de 1 a 6 serão dispostas em um tabuleiro com 9 casas, conforme ilustrado a seguir. Cada ficha deve ocupar uma única posição e cada casa não pode ser ocupada por mais de uma ficha. Então, basicamente, você vai vir aqui e vai colocando as fichas, tá? E é isso. Só que, em cada disposição, as fichas com um número ímpar devem ocupar uma única fileira horizontal. Então, ó, ele colocou uma restrição aqui. As fichas de número ímpar devem ocupar uma única fila horizontal. Se a gente tem fichas de 1 a 6, essas fichas estão numeradas, elas são diferentes entre si. Então você tem que vir aqui e colocar a ficha 1, 3 e 5 na mesma linha. Não é isso? Na mesma linha. A ficha 2, 4 e 6 não tem restrição. Não tem restrição. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai fazer o seguinte. A gente vai pegar e vai colocar os 6 tracinhos, porque aqui tem a ficha 1, aqui tem a ficha 2, aqui tem a ficha 3, aqui tem a ficha 4, aqui tem a ficha 5 e aqui tem a ficha 6. E a gente vai anotar assim, ó, quantas possibilidades tem para cada ficha. Só que assim, vamos combinar que as fichas ímpares têm uma restrição. Então a gente vai começar pelas fichas ímpares. E aí tanto faz qual é a ficha ímpar que você vai começar. Eu vou começar aqui, por exemplo, pela 1. Na hora de escolher a 1, você vai olhar para o tabuleiro e vai falar, pô, calma aí, eu tenho 9 possibilidades para colocar essa ficha. Aí então tem 9 possibilidades para botar a ficha 1. Depois que você colocar a ficha 1, por exemplo, você poderia ter colocado a ficha 1 nessa posição aqui. Quando você faz isso, você precisa colocar as outras ímpares na mesma linha. Então as fichas ímpares agora tem que entrar aqui, para poder completar a linha. Ah, Bruno, mas se você pegasse e colocasse a ficha 1 aqui em cima, aí você teria que completar essa linha aqui de cima. Então, o importante é o seguinte, uma vez escolhida a linha que você colocou a ficha 1, na hora de você colocar, por exemplo, a ficha 3, você vai ter essas duas opções. Porque você tem que colocar naquela linha.
Uma vez escolhida a opção da ficha 2, na hora que você for colocar a ficha 5, você não tem opção. Você tem, na verdade, você só tem uma opção, que é colocar no espaço que está sobrando naquela linha. Então só tem uma possibilidade. Agora, para as fichas pares, não tem nenhuma restrição, é só não colocar no mesmo lugar. Aí você vai olhar para a ficha 2 e vai falar, pô, eu posso colocar ela nessas 6 casas. Então tem 6 possibilidades para a ficha 2. Quando você vai botar a ficha 4, você vai falar, calma aí, coloquei a ficha 2 em algum lugar, e aí depois que você colocou a ficha 2 em algum lugar, sobram 5 casas. E aí depois, para a ficha 6, você vai pensar, pô, tinham 9 espaços, não é isso? A gente já não gastou 1, 2, 3, 4, 5 espaços? Então sobrou 4 possibilidades para cá, né? Se você vem aqui e coloca um espaço qualquer, vai vir aqui e vai sobrar os 4 espaços. E aí a gente só precisa multiplicar esses números. 9 vezes 6, vezes 2, vezes 5, vezes 1, vezes 4. Quando a gente fizer essa conta, vai dar incríveis 1.800, que é a nossa letra C. Opa, 1.800 não. 2.160. Eu, hein? 2.160. Belezinha? Lindo, lindo, lindo? Show! Então vamos lá. Eram questões de princípio fundamental da contagem. A gente não precisou usar nenhum daqueles negócios lá de permutação, combinação, arranjo, tá? Vamos lá. Uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos distintos de pedras ornamentais. Então, eu preciso escolher isso para fazer uma fantasia. Essa pessoa tem à sua disposição 6 tecidos e 15 pedras. Eu tenho na minha disposição 6 tecidos e 15 pedras diferentes. A quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidas é representada pela expressão. Vamos organizar aqui, ó. Eu tenho 6 tecidos. E eu preciso escolher 2, não é isso? Então vamos pensar o seguinte, quando a gente pega e pensa nessa parte, se você escolhe o tecido A e o tecido B, e você escolhe o tecido B e o tecido A, essas duas escolhas vão fazer diferença? Se você diz que essas escolhas são iguais, significa que a gente está dizendo que a ordem não importa. Se a gente está dizendo que a ordem não importa, quer dizer que a gente está falando de uma combinação. E aí, fazer essa escolha é fazer a combinação de 6 escolhendo 2. Ok? Só que aí depois a gente tem que vir aqui e escolher 5 pedras. Só que das 5 pedras, né, é porque a gente tinha 15 pedras disponíveis e a gente tem que escolher 5. E aí, pessoal, a ordem que você vai escolher também não vai fazer diferença, pelo mesmo motivo. Então, vai ser a combinação de 15 escolhendo 5. E como a gente tem que fazer todas essas escolhas para poder fazer o vestido, é isso e isso, a gente vai multiplicar essas combinações. Antes de você sair fazendo a conta, repara que nas alternativas não tem um resultado. A resposta está cheia de fatorial. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir essas combinações. O que é combinação de 6 escolhe 2? É o 6 fatorial sobre 2 fatorial e a diferença, 6 menos 2, 4 fatorial, vezes. O que é a outra combinação aqui? Ó? É 15 fatorial, o 5 fatorial, e a diferença, 15 menos 5, 10 fatorial.
Olhando aqui, ó, vê se isso não é exatamente o que está escrito aqui na letra A. Ele só trocou a ordem aqui desses fatoriais aqui, que não faz diferença nenhuma, né? Belezinha? Não confunde a letra A com a letra B. A letra B tem um sinal de mais, tá? Tem que acontecer uma coisa e outra para a gente poder resolver o problema. Show de bola. Vamos que vamos. Questão 4. Um banco solicitou aos seus clientes a criação de uma senha pessoal de 6 dígitos formada somente por algarismos de 0 a 9. Então, ó, vamos destacar aqui, ó, 6 dígitos usando de 0 a 9. Entretanto, um especialista em sistema de segurança recomendou à direção do banco recadastrar seus usuários, solicitando para cada um deles a criação de uma nova senha. Essa nova senha vai ter 6 dígitos, permitindo agora o uso das 26 letras do alfabeto, além dos algarismos de 0 a 9. Nesse novo sistema, cada letra maiúscula era considerada distinta de sua versão minúscula. Calma aí. A gente fez uma questão parecida, hein? Cada letra maiúscula era considerada diferente da sua versão minúscula. Além disso, era proibido o uso de outros caracteres, ou seja, é proibido, sei lá, o arroba, a exclamação, a interrogação, o hífen, o underline. Então, não pode esses caracteres, ou é letra maiúscula ou minúscula, ou algarismo. Uma forma de avaliar uma alteração no sistema de senhas é a verificação do coeficiente de melhora. Bruno, o que é coeficiente de melhora? É a razão do número de possibilidade de senha em relação ao antigo. Então, ele está falando o seguinte, ó, razão, toda vez que você ler essa palavra, você vai pensar, ó, razão nada mais é uma fração entre duas coisas, entre o novo sistema e o antigo. É isso que ele quer, tá? Vamos começar pelo antigo, que é mais fácil, porque o antigo era uma senha de 6 dígitos usando de 0 a 9. Então, o antigo vai ser 6 dígitos com 10 possibilidades em cada um desses dígitos, né? Aí, quando a gente fizer isso e multiplicar todo mundo, vai dar 10 elevado a 6. Ou seja, o que a gente está querendo aqui, o denominador dele é 10 elevado a 6. E já dá vontade de riscar a letra B, de riscar a letra C, de riscar a letra D, de riscar a letra E. E já sobrou para a gente a letra A. Só que, para a gente ficar tranquilo, vamos calcular aqui as possibilidades do novo. O novo são 6 caracteres. Só que esse caractere aqui pode ser uma letra maiúscula, ou minúscula, ou algarismo. Letra maiúscula são 26 opções. Letra minúscula, 26 opções. Algarismo são 10 opções. Então, a gente tem, na verdade, 62 possibilidades. Então, tem 62 possibilidades aqui, 62 possibilidades aqui, 62 possibilidades aqui, e assim vai. 62 possibilidades para cada dígito. E se você multiplicar tudo isso, é 62 elevado a 6, que vai ficar aqui no nosso numerador, e era exatamente o que estava faltando aqui para a gente chegar na letra A. Belezinha? Lindo, 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 hein? Mais uma questão de princípio fundamental da contagem. Beleza, vamos lá. Enem 2017. O comitê organizador da Copa do Mundo 2014 criou a logomarca da Copa, composta por uma figura plana e os logos juntos num só ritmo, com mãos que se unem formando a taça da FIFA,
Considere que o comitê organizador resolvesse utilizar todas as cores da bandeira nacional: verde, amarelo, azul e branco, para cobrir a logomarca, de forma que as regiões vizinhas tenham cores diferentes. Pessoal, se eu não me engano, na primeira aula de combinatória, a gente fez uma questão de pintar bandeira. Aqui é para pintar a taça. Tem um formato aqui meio esquisito, né? Meio feio. Mas, toda vez que a gente for pintar alguma coisa, a ideia sempre vai ser a mesma. E assim, o que você pode fazer para facilitar a sua vida? Você pode simplificar a imagem. O que significa simplificar a imagem? Ó, eu vou vir aqui, ó, eu vou tentar desenhar essa imagem. Ó que bonita ficou. Aí tem uma mão aqui na esquerda, né? Tem uma mão aqui na direita. Se você olhar aqui, elas não se encostam, né? Ó, a mão da esquerda não encosta na mão da direita. Tem uma mão aqui embaixo que ela também não encosta. E essas três mãos que estão aqui deixam uma região entre. Então vou vir aqui, ó, fazer aqui uma linha assim, ó, como se fosse, ó, esse pedaço aqui, a terceira mão. Então, ó, primeira mão, check. Segunda mão, check. Terceira mão, check. Região entre as mãos, check. Aí repara o seguinte, tá faltando duas regiões aqui embaixo, tá vendo? Então vou vir aqui, vou fazer uma linha aqui, ó, e fazer duas regiões. Pronto, tá bem mais simples a nossa imagem, né? Mas continua com o mesmo número de regiões. Aí o que a gente combinou na outra aula? Primeiro a gente conta quantos vizinhos tem cada região, ó. Essa primeira região que está aqui, ó, só tem esse vizinho. Então vou vir aqui e vou anotar, ó, 1. Essa outra região aqui também só tem um vizinho. Essa região aqui já tem, ó, 1, 2, 3 vizinhos. Essa região daqui tem um vizinho para baixo e um vizinho para cima. Essa região aqui também tem um vizinho para baixo e um vizinho para cima. E essa última região aqui só tem o vizinho de cima. Agora a quantidade de vizinhos vai ser a ordem da prioridade. Então, ó, aqui tem mais vizinhos, vamos começar por aqui. Não tinham 4 cores disponíveis? Então, se tem 4 cores disponíveis, eu posso pintar de qualquer uma dessas 4 cores aqui, ó. Agora, eu vou vir aqui e vou preencher essa região aqui, porque ela é vizinha da que eu já fiz. Ela tem mais problema no momento do que essa daqui, né? Porque essa daqui, ela tem essa restrição e já tem um vizinho pintado. Essa daqui tem a mesma restrição, mas tem um problema menos, né? Porque não tem ninguém pintado do lado dele. Então essa daqui é um pouquinho mais prioridade. Então, ó, essa região daqui tem uma cor que não pode repetir. Então, 3 opções. Agora, essa região daqui já tem um vizinho pintado. Então, 4 cores, mas não pode colocar a mesma do vizinho. Só tem um vizinho pintado. Agora, tanto faz para qual região a gente vai. Se vai ser essa, se vai ser essa, se vai ser essa, tá? Ó, aqui tem um vizinho pintado. Então, 4 cores. Tirou uma, que não pode colocar igual a do vizinho, sobra 3. Aqui tem um vizinho pintado. Então, 4 cores. Tirou a do vizinho, sobrou 3. E a última aqui também tem um vizinho pintado, 3. Então, a conta que a gente tem que fazer é 4 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Quando você fizer esse monte de 3 vezes 3 vezes 3, ó, 3, 9, 27, 81, 243. 2 vezes 243 não precisa nem fazer essa conta, porque olha as alternativas, ó.
já passou longe da A, já passou longe da B, já passou longe da C. 4 vezes 200 vai dar mais de 300. Então, por aproximação, com certeza a única possibilidade é a letra E. Agora, se você quiser ter aquela calma no coração, você vai lá e faz a conta, tá? E aí vai dar 972. Belezinha? Lindo, 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 hein? Show de bola. Essa questão aqui, ó, é para ver o quanto organizado você é. Porque olha só, foram convidadas 32 equipes para um torneio de futebol, que foram divididas em grupos de 8 com 4 equipes. Foram divididas em 8 grupos com 4 equipes, sendo que dentro de um grupo, cada equipe disputa uma única partida contra cada uma das demais equipes do seu grupo. A primeira e a segunda colocadas de cada grupo seguem para realizar as 8 partidas da próxima fase do torneio, chamada oitavas. Os vencedores das partidas das oitavas seguem para jogar as 4 partidas das quartas de finais. Os vencedores da quarta disputam as 2 partidas das semifinais e os jogadores avançam para a grande final, que define o campeão do torneio. Ele está te explicando como funciona a Copa do Mundo, né? Nada mais do que isso daqui do que a Copa do Mundo. Beleza. Pelas regras do torneio, cada equipe deve ter um período mínimo de descanso de 3 dias entre 2 jogos. Então, ó, tem que rolar 3 dias entre 2 jogos para todas as equipes. Ou seja, se um time disputar uma partida, por exemplo, num domingo, só poderá disputar a partida seguinte a partir da quinta-feira da mesma semana. Por quê? Domingo, aí tem que ter 3 dias aqui de intervalo para a próxima partida. Domingo aí tem 3 dias, segunda, terça, quarta. E aí ele só vai poder jogar novamente na quinta, tá? O número mínimo de dias necessários para realizar esse torneio é... Bom, ele quer saber o número mínimo de dias para poder fazer isso. Se ele quer o número mínimo, quer dizer que eu vou colocar a maior quantidade de jogos por dia que eu conseguir. De jogos por dia que a gente conseguir. Então, ó, vamos organizar aqui a ideia, tá? Já marquei aqui, ó, são 32 equipes e elas estão separadas em 8 grupos com 4 equipes. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pensar na fase de grupos. Por quê? Se cada um joga contra o outro time uma vez, vamos pensar o seguinte, ó, tem as equipes A, B, e C e D no grupo. O A tem que jogar contra o B, o A tem que jogar contra o C e o A tem que jogar contra o D. Só que como a gente quer otimizar e colocar a menor quantidade de jogos possíveis, enquanto o A está jogando com o B, o C joga com o D, né? Quando o A está jogando com o C, aí o B que está sobrando joga contra o D. E no último dia, o B vai jogar contra o C. Tá? Então, repara que a gente precisa, para resolver a fase de grupos, de 3 dias com jogos. Então, vamos fazer o seguinte. Então, vai ter o primeiro dia de jogo. Aí, depois tem que ter 3 dias de intervalo. Aí, vai ter o segundo dia de jogo. Aí, depois vai ter 3 dias de intervalo, né? Tem que ter intervalo entre um jogo e outro. E depois vai ter a terceira rodada. Eu vou escrever rodada para não ficar confuso. Então, rodada, rodada, rodada. Então, repara o seguinte. Para terminar a fase de grupos, a gente precisa de 1, 2, 3,
mais 3 dias de descanso, mais 3 dias de descanso. Então, a gente tem 1, mais 3, mais 1, mais 3, mais 1, a gente tem 9 dias na fase de grupos, certo? Guarda essa informação. Vamos virar a página aqui que acabou o espaço daquela página. Então, ó, fase de grupos, a gente está organizando aqui o desenvolver. Isso daqui dura 9 dias. Aí, a gente vai precisar de 3 dias para o próximo jogo da próxima fase. Aí o que a gente vai fazer é o seguinte, a fase de grupos a gente só pensou no primeiro grupo, Mas como a gente quer a menor quantidade de dias possível, o que a gente faz? A gente coloca para os outros grupos jogarem todo mundo junto, sabe? No mesmo dia que está rolando o jogo do primeiro grupo, vai estar rolando o jogo no segundo, vai estar rolando o jogo no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo. Vai ser uma confusão, mas vai estar todo mundo jogando junto. Não é o que acontece na Copa do Mundo. Mas, como ele quer a menor quantidade de dias possíveis, a gente tem que fazer diferente. Agora a gente vai entrar na fase eliminatória. A fase... como é que ele chamou? Aí a gente vai para as oitavas. É isso. A gente vai para as oitavas, depois para as quartas. Então, ó, vamos lá. Vamos escrever aqui, ó. Oitavas. Nas oitavas, ó, vamos pensar assim, ó. Tem oitavas. Oitavas tem 8 grupos e cada grupo passaram 2 times. Então tem 16 times participando. Se tem 16 times participando, a gente vai precisar da metade de partidas. A gente precisa de 8 partidas, certo? Só que essas 8 partidas podem acontecer em um dia. Tá? Todas as 8 partidas acontecem em um dia. Tá? Então vou anotar aqui. Ó. As oitavas acontecem em um dia. Porque aqui rolaram 8 partidas entre 16 times. A próxima fase vai acontecer 3 dias depois, porque tem que rolar o descanso. A próxima fase ele chama de quartas. E como tiveram 8 partidas, tem 8 times disputando, que são os 8 vencedores. Para rolar essa disputa, vai precisar da metade das quantidade em partidas, ou seja, precisa de 4 partidas. E todas essas 4 partidas vão acontecer no mesmo dia. Aí depois das quartas tem que ter 3 dias de descanso. Aí a gente vai para a semifinal. Você não precisa nem decorar o nome dessas etapas. Por quê? Você pode pensar que eram 4 partidas, vão ter 4 vencedores. Então a próxima fase, que seja lá qual o nome, tem 4 times. E esses 4 times vão jogar 2 partidas. Essas 2 partidas vão ser todas no mesmo dia. E aí, para poder ir para a próxima etapa, tem que ter 3 dias de descanso. E aí, depois da semi, vai para a grande final. Por quê? Se tiveram 2 partidas, tem 2 vencedores, ou seja, 2 times na final, e aí a gente precisa de um jogo. E esse jogo vai precisar de um dia para acontecer. Agora a gente tem que somar 9, mais 3, 12, mais 1, 13, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25. Então são 25 dias que vão ser necessários. É uma questão de organizar o raciocínio, tá? E é isso. Tenta refazer depois, se você não conseguiu, tá? Tenta criar uma organização.
porque a parte mais importante ali é a organização. Lindo, lindo, lindo! Show de bola. Vamos para a próxima. Uma empresa construirá sua página na internet e espera atrair um público de aproximadamente 1 milhão de clientes. 1 milhão de clientes. É cliente pra caramba. Tá. Para acessar essa página, será necessária uma senha com um formato a ser definido pela empresa. Existem 5 opções de formatos oferecidos pelo programador, descritas em que L e D representam, respectivamente, letra maiúscula e dígito. Então, ó, ele pegou e falou o seguinte, ó, esse L é letra, e a gente já viu que pode ter, e ali ele especificou letra maiúscula, e aqui, no caso, esse D é de dígito, que no caso é o algarismo, né? Ah, Bruno, ele não falou. Não, ele vai falar aqui embaixo, ó. As letras do alfabeto entre as 26 possíveis, bem como os dígitos entre os 10 possíveis. Podem se repetir em qualquer das opções. Tá? A empresa quer escolher uma opção de formato cujo número de senhas distintas possíveis seja superior ao número esperado. Se ele falou superior ao número esperado, significa que, se ele está esperando 1 milhão, vamos facilitar a nossa vida? O que é 1 milhão, pessoal? 1 milhão é esse número aqui, não é? Só que tem 6 zeros. Então, para eu falar de 1 milhão, eu vou escrever como 10 elevado a 6. É mais prático, tá? Agora, ele falou o seguinte, ó, volta aqui, que a empresa quer escolher uma opção cujo formato de senhas possível seja superior ao número esperado. Então, o que ele está querendo tem que ser maior do que 1 milhão, que é o nosso 10 elevado a 6. Só que esse número não pode ser superior ao dobro desse valor. Ou seja, ele tem que ser menor do que 2 milhões. O que é 2 milhões? É 2 vezes 10 elevado a 6. Tá? Então tem que ser um número entre esses dois valores, entre 1 milhão, se você quiser escrever assim, entre 1 milhão e 2 milhões, serve também, tá? Tá ali, entre esses dois valores. Agora, vamos lá, ele te deu 5 opções, vamos calcular essa daqui? Essa daqui, ele pegou e falou, a gente vai usar letra, dígito, 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 dígito. Letra, são 26 opções. Dígito, 10. Só que são 5 dígitos, então, ó, 10, 10, 10, 10, 10. Quando você olha para esse número, ele vai ser o 26 com 5 zeros no final, quando a gente multiplicar, certo? Vou escrever aqui na frente, ó, 26 com 5 zeros no final. Colocando o pontinho aqui, a gente está vendo que é 2 milhões e 600 mil, tá vendo? Não está entre 1 e 2 milhões, passou de 2 milhões. Então não pode ser a opção 1. Agora, na segunda opção, são 6 dígitos que tem ali, não é? Então é 10 vezes 10 vezes 10 e assim vai. Quando você pegar e multiplicar, esse número aqui não vai dar o próprio 1 milhão? Só que ele falou que tinha que ser superior ao número esperado. Então não pode ser a letra B, porque ele pediu um valor superior. Agora a gente vai fazer com 2 letras. 2 letras são 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Pessoal, você não vai fazer essa conta. Por quê? Aqui eu já estou criando maldade para você para fazer uma questão de múltipla escolha. Bruno, eu posso fazer essa conta? Pode fazer essa conta. Precisa? Não. Por quê? Olha para esse primeiro número que está aqui. Ele deu esse número gigante, não é? Agora, olha para esse número que está aqui. Vai dar um número maior ou menor do que esse primeiro? Ó, o 26 é igual. O último 10 é igual.
o penúltimo também, esse daqui também, esse daqui também. A única coisa que tem diferente, tá vendo? É que muda de 10 para 26. Pô, em vez de multiplicar por 10, você vai ter que multiplicar por 26. Então vai dar um número maior ainda. Pô, então vai dar mais do que 2.600.000. Então não tem chance de ser o terceiro. Agora, o quarto são 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. 5 algarismos. Então, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 é 1 com 5 zeros. Isso é 100 mil. 100 mil é menos de 1 milhão. Então não pode ser a opção 4. Só sobrou a opção 5. E aí, por desencargo de consciência, a gente pode até fazer. É letra, 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 dígito, dígito. É feia essa conta? É feia essa conta. Mas se a gente fizer 26 vezes 26, vai dar 676, tá? Já fiz essa conta para adiantar a gente. Aí depois, 676 vezes 26 vai dar 1, 7, 5, 7, 6. E aí eu tenho que multiplicar isso por 10 por 10. Então, isso daqui vezes 10 vezes 10 é repetir esse número e colocar 2 zeros no final. Olha lá, fica um número entre 1 milhão e 2 milhões, que era o que a gente queria, mas não era o que a gente precisava calcular. E a gente já tinha eliminado as outras, né? Lindo, lindo, lindo! Show de bola. Então vamos lá, próxima. Questão 8. No ano de 2015, o Brasil enfrentou uma grave crise hídrica. O diretor da empresa de abastecimento e saneamento do Estado de São Paulo afirmou no dia 27 de janeiro de 2015 que não estava descartando um possível racionamento em toda a capital. Segundo o diretor, para ampliar a economia de água praticada durante esse período, em uma semana seria necessário escolher 2 dias não consecutivos para fornecimento de água e nos demais 5 dias seria interrompido o fornecimento. Então, olha o que está acontecendo. Ó. Ele falou que ele ia pegar em uma semana seria necessário escolher 2 dias não consecutivos para fornecer água. E nos outros 5, ele iria interromper esse fornecimento. Então, basicamente, ele ia pegar 7 dias e ele falou 2 dias não consecutivos com água. Então, 2 dias não consecutivos com e 5 dias sem. Tá? 5 dias sem. Aí o que a gente tem que fazer é pensar, pô, calma aí. Ele falou que tem que botar 2 dias com, mas não pode ser 2 dias seguidos, não poderia ser com, sem, com, sem. Poderia. E aí ele quer saber de quantas maneiras a gente consegue organizar isso daqui sem ter esses 2 juntos. Você lembra que a gente fez uma questão parecida na última aula? O que a gente fez? A gente fez o total menos o que não serve. O que seria o total? Seria pegar isso daqui e misturar. Misturar isso daqui vai ser a permutação de 7 letras com repetição de 5 e 2. Ou seja, 7 fatorial sobre 5 fatorial e 2 fatorial. O 7 fatorial a gente vai abrindo até chegar no maior fatorial que está embaixo. E o 2 a gente deixa... 2 fatorial é 2, né? 2 vezes 1 é 2. Simplifica o 5 fatorial. Simplifica esse 2 com esse 6 para sobrar um 3. E ficaram 21. Tem 21 dias
na melhor das hipóteses. Então aqui eu já não vou marcar a letra D nem a letra E, porque eu tenho que tirar o que não serve. E aí, pessoal, para poder contar o que não serve, eu posso vir aqui e pensar o seguinte, ó, o que não serve? Não serve essa situação onde eles estão juntos, tá vendo? E aí eu posso pegar e desenhar cada uma das situações, né? Fazer isso daqui, ó. E empurrando esse caixote para o lado. E aí eu vou pegar e colocar esse caixote em todas as posições possíveis. Ou a gente pode chamar esse caixote de uma letra. Por exemplo, A. E aí seria misturar o S, 5 S's, com um A. Como se o A estivesse no lugar do caixote. E aí seria a permutação de 6 coisas, né? Que é um caixote com 5 S's. Não. Calma, Siri. Então seria 6 com repetição dos 5 S's, que é 6 fatorial sobre 5 fatorial. O 6 fatorial a gente abre até o 5 fatorial que está embaixo, e olha lá, são 6 possibilidades. São 6 que não servem. 21 menos 6, 15. Lindo. Tenta escrever todas essas 6 possibilidades aqui, ó, do jeito que eu falei, ó. Treina isso daqui. Tá? Vamos lá. Questão 9. Uma rede é formada de triângulos equiláteros congruentes, ou seja, tudo que é triângulozinho aqui é igual. Uma formiga se desloca do ponto A para o ponto B sobre os lados desses triângulos, percorrendo X caminhos distintos, cujos comprimentos totais são todos iguais a D. Sabendo que D corresponde ao menor valor possível para os comprimentos, qual o valor desse X? Então, olha só. A formiga está saindo do A e indo para o B, pelo menor caminho possível. Então, ó, eu vou desenhar um caminho aqui. Tá, esse caminho que eu desenhei, provavelmente, não foi igual ao seu. Normalmente, eu prefiro o caminho mais simples, que é esse daqui, ó. Mas esses dois caminhos têm o quê? Alguma coisa em comum, que é o quê? O caminho amarelo, ele foi, ó, esquerda, aí inclinado, aí depois 2 para a esquerda, aí depois inclinado e depois mais um para a esquerda. Esse é o caminho amarelo. O caminho verde foi, ó, inclinado e depois 4 para a esquerda. Repara que ele deu a mesma quantidade de passos pelo caminho amarelo e pelo caminho verde. A diferença foi a ordem que ele tomou essas decisões. Então, como esses caminhos aqui são diferentes, eu preciso permutar, trocar a ordem desses caminhos. E aí são 6 símbolos. Então, vou fazer a permutação de 6 símbolos com repetição de 4 e 2. Isso é 6 fatorial sobre 4 fatorial e 2 fatorial. Abre o 6 fatorial até o menor fatorial que está embaixo. O 2 fatorial é só 2. Aí simplifica esse 2 com esse 6. Vai ficar 3 vezes 5, 15. Que vai ser a letra B. Belezinha? Lindo, né? A gente fez uma questão parecida com isso. Agora aqui, questão 10. Questão 10, você já olhou uma malha quadriculada, está lendo pontos destacados. Provavelmente ele vai falar de caminho, tá? Só que vamos ler para a gente poder responder exatamente o que ele está te pedindo. 3 amigos André, Bernardo e Carlos moram em um condomínio fechado em uma cidade.
O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho. Então aqui são os quarteirões, né? Em que os pontos A, B e C estão localizados entre as casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente. André deseja deslocar-se de sua casa até a casa do Bernardo sem passar pela casa do Carlos. Pessoal, olha o que ele aconteceu. Olha o que ele fez. Ele falou, André quer ir para a casa do Bernardo sem passar pela casa do Carlos, seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamentos para a direita ou para cima. Então ele facilitou, ele falou, vai para a direita ou vai para cima. Ele não falou do menor caminho possível. Ele falou para seguir sempre a direção que você quer chegar. Segundo o esquema da figura, o número de caminhos diferentes que ele vai poder usar para poder se deslocar nas condições propostas é, vamos lá, vamos pensar. Então ele quer sair do A, ir para o B, sem passar pelo C. Só que aí o que a gente vai fazer, pessoal? A gente tem muita possibilidade se a gente for sair do A e ir para o B sem passar pelo C. Pode ser por aqui, pode ser passando por esse lugar ou pode ser passando por esse lugar. Tem 3 possíveis esquinas que esse cara vai poder passar. Então o que a gente faz? Em vez da gente calcular todas essas possibilidades, a gente faz o total menos o que não serve. Tá? E aí, ó, vamos fazer o seguinte, ó, vamos anotar aqui, ó, total menos o que não serve e arrastar aqui embaixo. Aí a gente faz o total aqui na esquerda. O que vai ser o total? O total vai ser, vamos fazer um caminho aqui para visualizar o total. O total vai ser sair do A, chegar no B, de qualquer jeito. Então, ele com certeza ele vai ter que fazer cima, 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 direita, 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 em qualquer ordem. E aí, como a gente vai embaralhar isso, que nem na questão anterior, vai ficar 7 fatorial sobre 3 fatorial e 4 fatorial. Abre o 7 fatorial até o 4 fatorial. O 4 fatorial a gente deixa quieto. O 3 a gente abre. 4 fatorial simplificou. 3 vezes 2 dá 6. São 35 casos no total. Aí tem gente que vai emocionado marcar 35. Só que 35 é todas as possibilidades. Ele falou que não quer passar na casa do Carlos. Então tem algumas que não servem. Também não tem chance de ser 48. 48 é aquela resposta absurda. Tá? Então, a letra D é aquela resposta do tipo, pô, eu acho que você sabe fazer, mas você não leu o enunciado direito. 48 é aquele chute absurdo, que está acima de todas as possibilidades. Agora, a gente vai pegar e calcular o que não serve. Não serve. O que não serve? É sair do A, passar para o C, e depois do C ir para o B. Eu tenho que separar em 2 etapas. Então, vou ter que multiplicar essas 2 etapas. Aí, vamos lá. Sair do A e ir para o C, ele pode fazer esse caminho aqui, ó, que é direita, direita, cima, cima. E depois, para ele fazer a parte do C até o B, ele pode fazer um caminho assim, que no caso vai ser direita, direita, cima. Aí, ó, vamos misturar isso daqui. São 4 elementos com repetição de 2 e 2. Vamos misturar isso daqui. São 3 elementos com repetição de 2. Agora a gente abre o fatorial do 4. Vai ficar 4 vezes 3 vezes 2. Esse 2 fatorial eu vou escrever assim, ó. 2 vezes 2. E o 3 fatorial a gente abre também. E agora a gente simplifica, ó. 2 vezes 2 dá 4.
Esse 2 daqui eu vou simplificar com aqui. Aí sobrou 4 vezes 3 vezes 2, que vai dar incríveis 18, né? Então tem 18 caminhos que não servem. Então 35 menos 18, 17. Olha, foi legal que ele não botou 18 nas alternativas. Por quê? Tem gente que não leu o enunciado e falou, ele vai, com certeza ele vai falar, sai do A, passa no C e depois do C vai para o B. E aí se você faz isso, você encontra 18 sem ler o enunciado, iria marcar, mas ele nem te deu essa opção. Foi gente fina pra caramba o cara que colocou essas alternativas. Show de bola. Agora vamos fechar aqui, ó. Última questãozinha da UERJ, bonita. Um sistema luminoso constituído de 8 módulos idênticos foi montado para emitir mensagens e código. Cada módulo possui 3 lâmpadas de cores diferentes, vermelha, amarela, verde. Observe a figura, considere as seguintes informações. Ó, ele desenhou e explicou tudo isso que aconteceu. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 módulos, e daqui as cores de cada módulo. Cada módulo pode acender apenas uma lâmpada por vez. Então, se você olhar aqui, ou está aceso vermelho, ou amarelo, ou verde. Qualquer mensagem é configurada pelo acendimento simultâneo de 3 lâmpadas vermelhas, 2 verdes, uma amarela e 2 módulos com as 3 lâmpadas apagadas. 2 mensagens são diferentes quando pelo menos uma dessas posições de cores é diferente. Ou seja, se aqui tiver aceso verde e aqui está vermelho e aqui verde, se ele por acaso trocar, já vai ser uma combinação diferente, porque aqui o primeiro é verde e aqui o segundo é vermelho. Tá? E aí, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai pegar essa informação aqui e como a gente não faz ideia da conta que tem que fazer, a gente vai pegar e vai pensar, o que seria uma mensagem? Só que para facilitar a nossa vida, a gente vai chamar vermelho de A, verde de B, né, que os dois começam com a mesma letra, amarelo de C, e as lâmpadas apagadas a gente coloca, sei lá, uma letra D. Tá? Então, o que significa o primeiro módulo estar com uma letra A? Significa que ele está vermelho. O que significa o segundo módulo estar com a letra B? Ele está verde, né, pelo nosso combinado. E se o terceiro tiver com C, quer dizer que ele está amarelo, e com D aqui, ele está apagado, né? Só que aí, beleza, ainda tem 4 módulos. Vamos escrever uma possível mensagem. O que tem que ter nessa possível mensagem? Não é 3 vermelhos? 3 letras A que a gente definiu? A gente já botou uma. Vamos acrescentar mais 2 A's aqui. Aí depois tem que ter 2 verdes, ou seja, 2 letras B. A gente já botou uma. Vamos acrescentar um B aqui. E depois um amarelo, só que tem que botar um C, já tem um C aqui, tá tudo bem. E tem que ter 2 com módulos todos apagados, né, com as lâmpadas apagadas, que no caso é a letra D. Só tem um D por enquanto, vamos completar com um D. Quando a gente fez isso, a gente escreveu uma mensagem, tá? Eu não sei o que significa essa mensagem, mas é a configuração que ele mandou. 3 de uma cor, 2 de uma outra cor, uma de uma outra terceira cor e 2 apagadas. E aí, se você pegar e embaralhar essas letras, botar, sei lá, A, B, B, C, D, D, você vai ter uma mensagem diferente, porque a ordem que você fez é diferente, tá? Aqui, ó, quando você muda pelo menos uma das posições das cores, já se torna uma coisa diferente. Cara, se a gente mistura essas letras e a gente está vendo coisas diferentes, quer dizer que a ordem
é importante. E se a ordem importa, a gente está falando de permutação. A gente está misturando. Só que no caso é com repetição, né? Porque tem letra repetida, tem cor repetida. Então a gente está permutando o quê? O A, o A, o A, o B, o C, o D, o D. Ou seja, a gente está permutando 8 letras, com repetição de 3 As, 2 Bs e 2 Ds. Abre esse 8 fatorial, né? Fala tudo. Abre o 8 fatorial até o 3 fatorial. 2 fatorial. Opa, escreve o 3 fatorial. E o 2 fatorial é a mesma coisa que 2. Simplificou. 2 vezes 2 dá 4. Aí agora tem que fazer essa conta com o que sobrou. Sobrou 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Tá? Sugestão: 6 vezes 5 dá 30. 8 vezes 7 dá 56. Faz 56 vezes 3 e coloca um zero no final. 1680, que é a nossa letra D. Belezinha? Cara, fala pra mim. Você vai escrever. Combinatória é bom demais. É muito linda essa matéria, né? Então, galera, tá feita a correção, tá? Coloca nos comentários aí como é que vocês foram, o que vocês acharam. Fala comigo, né? Eu vou respondendo o quanto antes. E combinatória é tão bom, tão bom, tão bom, que eu tô animado para fazer uma parte 4, tá? É uma parte que a gente vai aplicar mais um pouquinho, tá? Vai ser uma parte curta. E eu vou mostrar uma outra situação, tá? E aí eu já vou botar uma interrogação na sua cabeça. De quantas maneiras a gente consegue organizar 4 crianças em roda? Pensa nisso. 4 crianças em roda. De quantas maneiras diferentes elas podem fazer? Essa vai ser a primeira pergunta que eu vou responder na próxima aula. E você, para não perder essa próxima aula, vai curtir o vídeo para mim, vai se inscrever no canal e, cara, compartilha com os colegas. Compartilha com os colegas, compartilha com a sua turma aqui. Tá lindo demais, combinatório é lindo demais, tá bom? Bom, galerinha, um abraço e até a próxima. Valeu!